Capítulo 10. Minha filha voltou para casa, parte 3. A reunião aconteceu numa área aberta onde todos trabalhavam em estações de trabalho. Era um ambiente moderno e despojado. O time era jovem e bem qualificado. A tensão era grande. O tal Flávio Augusto, de quem tanto se falou e que vemos na internet, agora é o novo dono. Ao começar a reunião, dei boa tarde e disse que seria bem honesto e transparente com todos. Além disso, disse que tinha selecionado algumas perguntas que presumia que todos teriam e trataria de respondê-las sem rodeios. No final, disse que estaria aberto para novas perguntas. Então, comecei fazendo a mim mesmo as perguntas. Pergunta número 1. A sede continuará em São Paulo? Não, mudaremos de volta para Curitiba. Pergunta número 2. Vai haver demissões? Sim. A Elisa Simões, que fazia parte dos Avengers, vai assumir a gestão com vocês diretamente e vai conhecer todos para fazer uma avaliação de cada talento. Todos terão oportunidade. Pergunta número 3. Quando serão as demissões? A qualquer momento, mas independentemente de quando, cada um será demitido. Eu vou dar, além de todos os direitos trabalhistas, 3 meses de aviso prévio para que os dispensados possam buscar uma nova posição de trabalho em outra empresa com calma. As perguntas prosseguiram pela hora seguinte e depois eles fizeram as perguntas que quiseram e eu respondi a cada uma delas com toda atenção e respeito. Ao final da reunião, foi a primeira vez em toda a minha vida que, ao dar a notícia que faria várias demissões, terminei a reunião sendo aplaudido. Na realidade, eles se sentiram respeitados pela transparência e honestidade com que foram tratados. Esse processo durou 3 meses. Elisa avaliou cada funcionário para que soubéssemos quem seria transferido para Curitiba e os que seriam dispensados. Enquanto isso, do outro lado, a Elisa e os outros Avengers contratavam os funcionários antigos que haviam sido dispensados, convidando-os para retornarem. Muitos deles, trabalhando em outros locais, deixaram tudo de lado e entraram de volta no prédio, que estava bem destruído, de cabeça erguida, para reconstruir a WhatsApp. O clima era de festa. A disposição era de fazermos melhor do que nunca, mas os desafios não tinham nem começado. Enquanto Elisa fazia o trabalho de avaliação na sede da WhatsApp em São Paulo, antes da mudança para Curitiba, que estava programada para abril, eu mergulhei com a Luciana no fluxo de caixa da franqueadora. Esse foi o calcanhar de Aquiles da gestão anterior, ter desequilibrado esse fluxo com erros básicos de gestão, aliado ao descontrole dos custos. Para que vocês tenham uma ideia, quando vendi a empresa em 2013, tínhamos uma despesa mensal em torno de 5,5 milhões, atendendo uma rede com 396 escolas. Quando recomprei, a rede tinha encolhido para 250 escolas, mas não as despesas, que em janeiro batiam mais de 13 milhões de reais. A necessidade de aporte financeiro, que começou em outubro de 2015, na mesma época em que fui contatado, no mês de janeiro era de 8 milhões de reais. Assim, enquanto Elisa avaliava a equipe em São Paulo, nos primeiros 2 dias que metemos a mão no leme de comando daquele transatlântico, construímos um plano de ação muito bem desenhado e com traços que me lembraram muito a história do gafanhoto que contei nos capítulos anteriores. Dessa vez, não havia qualquer constrangimento em esmagá-lo, não mesmo. Com o desenho pronto, agora era necessário implantá-lo. Para isso, havia uma ponta muito importante sem a qual não seria possível qualquer execução: o franqueado. Para entender como foi essa ação, é preciso compreender melhor como funciona a gestão desse personagem bastante peculiar de nosso modelo. Infelizmente, muitos do mundo corporativo têm dificuldade em interagir com o franqueado, pois não conseguem compreender bem o seu papel. Por mais que digam compreender conceitualmente, na prática escorregam demais e tornam-se inaptos em administrar esse recurso humano. Um franqueado não é um sócio, não é um funcionário e nem um executivo. Mas então o que é um franqueado? A resposta é simples. Um franqueado é um franqueado, e essa obviedade precisa ser compreendida em sua essência. Grandes grupos, quando compram redes de franquias, pecam na gestão porque erram no trato com o franqueado. Sem paciência, empurram decisões goela abaixo, cobram resultados como se estivessem falando com seus executivos e não respeitam a autonomia de quem investiu dinheiro no seu próprio negócio.
Eu trabalho com franqueados há 18 anos. Um franqueado é alguém que sonhou em ter seu próprio negócio, mas decidiu abrir uma franquia por considerar mais seguro, com uma marca bem sólida e com práticas testadas e aprovadas. Um franqueado pagou para ser liderado, para receber um pacote de experiências que deram e não deram certo. Tratá-lo como empregado é um erro mortal. Um franqueador deve ter um papel de líder, de professor, de mentor, parceiro, apoiador e, acima de tudo, de alguém que tem uma visão da melhor direção estratégica para o negócio. Ele tem essa visão privilegiada justamente porque tem experiência e autoridade no negócio e por enxergar em perspectiva por fora esta operação completa. Quando eu retornei, percebi a rede sem liderança, machucada e cheia de incertezas. Além disso, várias modificações no produto e na arquitetura de marca deixavam muitas dúvidas. Mas o que ninguém sabia era que o maior problema estava na franqueadora. Ela estava literalmente quebrada, com um déficit de caixa de 8 milhões de reais por mês. Obviamente, eu vi isso, mas alguém pode perguntar: Flávio, você não se assustou? Não, porque como criei esse negócio, sabia exatamente que parafuso apertar e onde priorizar o turnaround, virada de jogo, da companhia. Dia 26 de janeiro, São Paulo, no auditório do Hotel Transamérica. Todos os franqueados do Brasil compareceram para mais uma reunião depois da conferência do início do ano. Dessa vez, o papo era reto em torno da realidade que havia constatado. O objetivo era mostrar todos os problemas e apontar a solução para cada um deles. A reunião durou 6 horas sem interrupções. Eu não parei nem para ir ao banheiro nesse período. Era uma reunião decisiva. De um lado, um grupo de franqueados num momento confuso entre a alegria do meu retorno para alguns e as incertezas colecionadas nos últimos 3 anos de descompassos e três diferentes donos, eu era o terceiro, para outros. Do outro lado, um maluco que recomprou sua empresa sabendo de todo esse quadro, mas sabendo exatamente o que fazer e decidido a arrastar todo mundo que se colocasse na frente. Eu me sentia forte o suficiente para, diante de 450 franqueados, ampliar a visão e, com toda a segurança, liderar aquele grupo para uma história bem diferente. Logo no início da reunião, abri a real para todos. Disse sobre os 8 milhões de reais por mês de aportes financeiros necessários na franqueadora para ela pagar suas contas. Todos se assustaram, pois eles achavam que o maior problema de todos se encontrava nas franquias. Não, mostrei a eles que estava na franqueadora. Disse que aportar 100 milhões de reais por ano não era sustentável, mas que essa era a realidade depois dos 3 anos em que havia me ausentado. Em seguida, contei a eles uma metáfora. A WhatsApp é um grande transatlântico, lindo e exuberante, porém, um transatlântico que bateu num iceberg e está afundando. Vocês estão dentro deste transatlântico e todos vão morrer. Poucos sabem disso. Eu sei e agora vocês também sabem. Vou explicar a vocês o que está acontecendo. Eu estava sobrevoando esse transatlântico em meu helicóptero e vi que ele está afundando. Quando me aproximei, vi cada um de vocês e vi que vocês morreriam. Pedi a meu piloto para se aproximar. Algumas pessoas me viram e pediram que eu a salvasse. Eu joguei a escada e as pessoas queriam subir no helicóptero. Disse para não subirem. Em vez disso, eu desci no barco que afundava. Ao chegar lá embaixo, olhei para meu piloto e disse para ele: vá embora para o porto e me aguarde lá. Nessa parte, todos estavam de olhos arregalados, ouvindo atentamente com um silêncio mórbido no auditório. Continuei me dirigindo a eles diretamente. Senhores, agora eu estou dentro do transatlântico que está afundando junto com vocês. Se vocês morrerem, eu vou morrer junto com vocês. Porém, eu sei exatamente o que fazer para este navio não afundar. Eu sei exatamente, repeti com muita ênfase, o que fazer para vocês e eu não morrermos. Nessa reunião eu vou apontar a direção e o que eu espero é que todos sigamos juntos nessa direção. Primeiro, mostrei como eu reduziria as nossas despesas da franqueadora de 13 milhões para 5,5 milhões novamente. Falei da quantidade de pessoas que seriam demitidas, da equipe que seria recontratada, da mudança para Curitiba, dos erros na arquitetura de marcas, no remodelamento de todos os produtos e do cronograma em que faríamos tudo isso. Em paralelo, a principal mudança, essa dependeria da adesão de toda a rede.
a mudança na forma de pagamento do material didático, o principal erro. O material sempre foi vendido pela editora e comprado pelo aluno de duas formas: cartão de crédito e cheques predatados, 90% dos casos em cheque. A gestão anterior trocou a forma de pagamento via cheques para boletos, um erro básico. Cheque é pagamento, boleto é uma promessa de pagamento. Sendo assim, a inadimplência havia saltado de 2,5% para 42%. Isso significava faturar a venda dos materiais didáticos e pagar impostos, mas não receber por eles. Contabilmente, existia um resultado, mas o caixa não acompanhava por conta da inadimplência. Essa era a principal razão do desequilíbrio de caixa que tornava necessário o aporte de 8 milhões de reais mensais. Era preciso acabar com a modalidade de pagamento boleto e implantar novamente a modalidade cheque. A solução era realmente simples, mas executá-la em mais de 250 escolas não era uma tarefa fácil, a menos que existisse uma liderança que fizesse com que a rede se movesse em bloco. Foi isso que conseguimos em apenas uma reunião. A adesão foi total. Os franqueados se engajaram por entenderem que estávamos diante de um ponto de inflexão decisivo, pois estávamos todos no mesmo barco. No mês de fevereiro, o aporte foi de 4 milhões. Em março, foi de 1,5 milhão. Em abril, com as antecipações de recebíveis, não foi necessário aportar dinheiro. E em maio, sem qualquer antecipação, o caixa se equilibrou novamente. Um ano depois, a empresa havia gerado dezenas de milhões de caixa. Em paralelo à reestruturação financeira e dos processos de venda de material didático nas franquias, atuamos diretamente na área comercial, onde sempre tivemos uma grande fortaleza. O time que trabalhava nessa área também não estava como deveria. Houve um forte trabalho de resgate de mentalidade e de alinhamento de valores. Essa equipe foi remontada. Alguns conseguiram acompanhar, outros não. Dezenas de milhares de novas matrículas eram feitas durante o ano. Do lado do produto, uma esteira de pesquisa e desenvolvimento foi fundamental para mudarmos todos os produtos para serem implantados num espaço de um ano e meio. O ano de 2017 começou e passamos a vender novas franquias. Uma nova safra de franqueados muito oriundos do Geração de Valor se juntaram à rede. Sangue novo que se juntava a uma equipe em recuperação empurrava para frente o nosso lindo transatlântico, onde agora não entrava mais água nenhuma. Em maio de 2017, uma grande notícia. Carlos Wizard, meu antigo concorrente, que tanto tentou me comprar e que vendeu a Wizard em 2013 para um grupo britânico, tornou-se sócio da WhatsApp. Ele comprou por 200 milhões de reais 35% da WhatsApp e criamos a holding Wiser Educação. Agora precisávamos de uma holding justamente porque nosso plano era comprar várias marcas do setor, criando a maior rede de escolas de inglês do Brasil. Dois bilionários, os dois mais fortes desse setor, agora unidos para construir uma nova história. No mês seguinte, o mercado sentiu a pressão. Compramos a empresa Top of Mind de Minas Gerais, a Number One, com mais de 45 anos de funcionamento no mercado. A notícia ecoou no mercado. Esses dois juntos vão fazer muito barulho, muitos pensaram. Ainda não viram nada. 2018 começou com toda a força. Seria um ano difícil. O país parou com a prisão do Lula, com a greve dos caminhoneiros, com a Copa, com os feriados infindáveis que caíram em datas ingratas e com os dois turnos das eleições mais conturbadas da história do Brasil. Tudo isso atrapalhou muito a performance comercial de todas as empresas do país. Ainda assim, mais de 40 escolas foram abertas e o crescimento superou os 50% nos resultados da Wiser Educação, fazendo com que o grupo, segundo a avaliação do mercado, tenha superado o seu maior valor histórico alcançado no momento da venda em 2013. Ufa, deu certo de novo. Ponto de inflexão para a nossa reflexão. Está mais do que claro que se não tivesse recomprado a WhatsApp, ela teria quebrado em poucos meses. Seria insustentável aportar 8 milhões por mês, quase 100 milhões por ano. O que representaria para mim à distância ver quebrar a primeira empresa que criei e tem um modelo de negócio inacreditavelmente fantástico?
Quando recebi a proposta de recomprá-la, eu poderia simplesmente achar que não queria mais ter dor de cabeça ou não ter a disposição de assumir os riscos em meio a uma enorme confusão da política e da economia brasileiras. Mas o que representaria para mim comprar a WhatsApp de volta por 390 milhões de reais? O que representaria fazer o seu turnaround virada de jogo? O que representaria vender 35% numa avaliação de 200 milhões para o Carlos Wizard? O que representaria comprar a Number One? O que representaria estabelecer um ritmo de crescimento nos resultados na ordem de 50% ao ano? O que representaria abrir 40 novas escolas em plena crise? O que representaria ser avaliado por mais de 1 bilhão pelo mercado? O quanto significaria ter essa história para contar e tantas outras coisas que ainda estão por vir, que ainda não posso revelar neste livro. Dentre os meus objetivos, eu queria ter essa história. Se acabasse aqui, eu estou escrevendo e compartilhando essa experiência com você. Não tem preço. Esse é um ponto de inflexão que me desafiou aos 46 anos de idade, quando não tinha nada mais a provar, mas que eu tive, mais uma vez, o prazer de calar todos aqueles que duvidaram. Pode parecer estranho, mas nessa altura da vida, depois de tudo que já realizei, soube de comentários do tipo: dessa vez ele errou, vai afundar como um Titanic esse transatlântico. Não que isso me motive, porque me motivo por razões muito maiores do que essas. Mas calar a boca dos abutres e fazê-los engolir sua língua sempre será divertido.